representação visual importante na astrologia. Nó do Norte. O símbolo parece dois arcos voltados para cima, como uma ferradura aberta para o céu. Ele representa a cabeça do dragão, ou seja, a entrada, o caminho para o futuro, a direção de crescimento e aprendizado. O arco para cima lembra braços abertos para o novo, receptividade e avanço. Nó do Sul. O símbolo é o mesmo desenho, mas invertido, dois arcos voltados para baixo, como uma ferradura virada. Ele representa a cauda do dragão, o que já foi vivido, o passado, os padrões familiares e kármicos. O arco para baixo lembra um movimento de esvaziar, soltar, liberar o que não serve mais. Nó do Norte, símbolo aberto para cima representa o destino e evolução. Nó do Sul, símbolo aberto para baixo representa o passado e bagagem kármica. A ideia dos nodos, cabeça e cauda do dragão. Na tradição astrológica, os nodos lunares são chamados de cabeça do dragão, nó do norte, e cauda do dragão, nó do sul. Cabeça, onde a alma ingere novas experiências, o que ainda não conhece. Cauda, onde a alma elimina o que já foi assimilado, padrões antigos e karmas. Ou seja, são como portas energéticas, uma aponta para o futuro, norte, e a outra para o passado, sul. Nó do Norte. O desenho lembra uma ferradura com a abertura voltada para cima. Interpretação: está recebendo a energia do cosmos, como se abrisse os braços para o futuro. Representa crescimento, desafios e propósito da alma. Nó do Sul. O mesmo desenho, mas com a abertura para baixo. Interpretação: está derramando ou liberando energia, aquilo que já não precisa mais ser retido. Representa a bagagem do passado, talentos inatos e karma. Os nodos sempre estão em eixos opostos no mapa astral. Exemplo: Nó do Norte em Áries, Nó do Sul em Libra. Nó do Norte em Escorpião, Nó do Sul em Touro. Isso mostra que o caminho da evolução, norte, só pode ser trilhado se houver equilíbrio com o que já se conhece, sul. Nó do Norte, futuro, propósito, direção da alma, abertura para o novo. Nó do Sul, passado, memórias, talentos automáticos, mas também zona de conforto que pode prender. Qual é a importância dos nodos lunares? Segundo muitos, os nodos lunares norte e sul exercem naturezas contrárias na vida de cada pessoa, que devem ser compreendidas ao longo de nossa existência para que haja uma boa gestão do nosso modelo organizador, gerando certa evolução pessoal. Assim, representam nossos desafios e indicam o caminho que devemos procurar seguir, além de características e comportamentos que nos são naturais. Entenda que aqui o equilíbrio é muitas vezes uma percepção das ideias relacionadas a uma boa gestão pessoal de nossas características, a um bom fluxo ante a um padrão de caos, algo chamado de superioridade moral como indicado em muitos modelos de ética religiosa. Assim, o equilíbrio, em muitos casos, é o escopo da existência de uma visão religiosa, algo bastante subjetivo. Para muitas religiões, o ser humano está aqui para aprender coisas e a vida seria uma escola, onde seremos aprovados ou reprovados, ou até mesmo expulsos. O próprio conceito de crescer estará sempre relacionado com os preceitos, orientações de líderes, hábitos do profeta ou o que está escrito nos textos imutáveis e perenes, e portanto sagrados. Cada religião terá um olhar para isso. Em algumas religiões, o consumo de carne de porco é um grave erro e demonstra decadência. Em outras, como o islamismo, não é permitido o consumo de álcool, diferentemente das missas católicas, celebradas com vinho. Assim, é importante saber sobre as crenças, preceitos ou regras de cada igreja, ashram, sinagoga, templo, loja, etc. se praticarmos ou desejarmos estudar as astrologias sincréticas ou religiosas, que muitas vezes diverge da astrologia culta ou tradicional. Durante nossas vidas, o ideal é que a gente consiga se afastar cada vez mais de hábitos e assuntos mal resolvidos para que possamos crescer e realizar nossos desejos. Se render totalmente à nossa zona de conforto significa abrir portas para inseguranças, medos, relacionamentos nocivos e outros obstáculos que dificultam ainda mais o caminho em direção ao desenvolvimento. Como sabemos, esse caminho não é nada fácil. Muitas pessoas só começam a despertar depois da primeira vez que Saturno retorna às suas vidas, entre os 29 e 30 anos.
Se a pessoa ainda está presa a ciclos viciosos na vida e a zona do seu nó do sul, segundo a interpretação kármica ou védica, cheia de incertezas e assuntos que não tem ímpeto para resolver, afirmam que o ciclo de Saturno poderia evidenciar pelo grande desconforto os problemas que nos inquietam. Nem sempre é fácil saber quais características e assuntos devemos melhorar ou deixar para trás e quais devemos perseguir, por isso esse é o momento ideal para abraçarmos essas mudanças, refletindo sobre nossas vidas até o momento e deixando para trás o que não serve. É quase um renascimento, uma chance de começar de novo, uma versão 2.0 da gente. Basta querer aprender e evoluir, afirmam. O que significa o nó do norte, ou cabeça do dragão? O nó do norte, segundo a astrologia kármica ou védica, está ligado ao futuro, ao efeito que indica a nossa direção, para onde vamos e quais experiências devem ser levadas da jornada atual encarnação. Está ligado a aspectos mais positivos e questões que poderão ser evoluídas e resolvidas ao longo desta vida, ainda que não sejam tão fáceis. Marca o ponto em que a Lua atravessa a eclíptica das latitudes celestes do sul para o norte. Representa o caminho que devemos seguir, que precisa ser descoberto e desbravado. Dessa forma, devemos sempre buscar desenvolvimento, evolução e crescimento pessoal para superarmos os desafios e alcançarmos nossos objetivos e propósitos na vida. Há uma grande energia positiva e realizadora dentro de cada um, esperando para ser utilizada. Expressar tal energia, segundo estes pensadores, pode demandar um grande esforço e muito foco, mas devemos abraçar essa missão em prol de uma vida mais satisfatória. No mapa astral, o signo e a casa astrológica onde está posicionado o nó do norte indicam um pouco das características que devemos desenvolver, qual é a nossa missão e destino na atual existência. Assim, para alguns autores, nos foi dada uma missão, um destino e uma trajetória traçada para um processo evolutivo, segundo os pressupostos de cada local religioso ou metafísico. Por ser uma área relativamente desconhecida e oposta a qual muitas coisas que estamos acostumados, já que possivelmente, segundo afirmam, não a experienciamos em outras encarnações, seus temas podem causar medo, receio, estranheza ou excitação. Aqui, mais uma vez, é importante lembrarmos que existe uma tendência natural nos processos religiosos a entender que uma força superior nos deu um destino, uma seta, uma rota. Cumprir isto agradará às forças criadoras, nos abrirá caminhos e poderemos ter vantagens após a morte, recompensas em próximas encarnações ou até mesmo sermos transferidos para outros planetas mais evoluídos, assim como ficarmos na Terra, que será limpa dos impuros, por exemplo. Preceitos éticos, religiosos ou de bom senso nos afirmam que, na vida, devemos sempre melhorar como indivíduos, favorecendo nosso crescimento pessoal. Assim, o nó do norte indicaria o que precisamos ajustar e desenvolver, sendo parte do sentido que precisamos dar à nossa vida. Não devemos temer o caminho que teremos pela frente. Precisamos ter coragem e determinação para superar os obstáculos e explorar o novo, as oportunidades que aparecem, para obtermos as realizações que desejamos. Mas, tenha em mente que isso nunca deve ser feito com o total abandono das características dos signos solares, dos astros pessoais e do nó do sul, mas sim com a sua ajuda em direção à síntese e equilíbrio do eixo nodal, segundo entendem.